Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma parte do programa de astronomia da UPE, né? E nessa última parte nós iremos ver sobre o sistema solar, algumas características e qual é a física que é usada para o nosso sistema solar, que é o que está, são os astros mais próximos de nós aqui, né? Lembrando que no sistema solar, né, nós temos algumas características bem peculiares. O nosso sistema solar, com os planetas, todos aqueles componentes que nós já conhecemos, o Sol dominando, né? E vale ali as leis da física, as leis de atração, da gravidade, né? E nós vamos estudar agora um pouco, né, sobre como se comportam os planetas, os satélites, diante dessa visão feita pela física do nosso sistema solar. Lembrando que o principal que nós utilizamos é a gravidade clássica, né? Nós já vimos na aula anterior que a gravidade pode ser explicada da maneira clássica, tradicional, né? Através do conceito de força, né? Ou através do conceito moderno da teoria da relatividade geral, né? Que estão fora do nosso campo, a não ser alguns conceitos importantes da teoria da relatividade geral são válidos, né? Mas a matemática nós iremos nos concentrar a gravidade clássica. Lembrando que quando você tem dois corpos, né, pela lei da gravidade, a força que existe entre eles é uma constante, o produto das massas inversamente proporcional à distância entre eles. Então, qualquer duas massas que você tem, a força da gravidade entre elas depende diretamente do produto da massa e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso é válido na Terra, né? E a grande sacada de Newton é usar os conceitos que valem na Terra para os planetas, né? Bastando uma interpretação adequada. Então nós sabemos que na gravidade clássica, né, essa força, né, depende, né, do conhecimento da constante gravitacional, esse G grande, da massa dos dois corpos e da distância entre eles. Se nós tivermos, por exemplo, aqui nessa figura aqui embaixo, a Terra, por exemplo, com uma esferazinha próxima a ela, um corpo qualquer na superfície da Terra, nós sabemos que existe ali a força peso, né, a força peso P e a força da gravidade. A força da gravidade puxa o corpo para baixo e nós podemos relacionar como uma força qualquer ao produto da massa pela sua aceleração. Então a força peso sobre esse corpo é a massa dele multiplicado pela sua aceleração, que é a força da gravidade. G grande, né, a constante gravitacional, a massa da Terra vezes a massa do corpo dividido pela distância entre os dois, quer dizer, entre o corpo e o centro da Terra ao quadrado. Se nós cortarmos esse m pequeno com esse pequeno, nós chegamos a uma equação que mostra quanto vale a aceleração da gravidade na superfície aqui do nosso planeta, por exemplo. Seria a constante gravitacional multiplicado pela massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Esse mesmo conceito que vale para a Terra também vale para todos os outros planetas, né? Então a aceleração da gravidade na superfície de um planeta qualquer pode ser medida sabendo se a massa desse planeta e o raio do planeta, né? Ou o contrário, né? Se você mandar uma sonda até um planeta e lá ele com um acelerômetro medir quanto vale a gravidade, né? Ou seja, até de uma maneira mais simples ainda, se você for um astronauta que está num planeta desconhecido, né? E mede o período de um pêndulo, com o período daquele pêndulo você pode determinar a aceleração da gravidade e calcular até a massa do planeta, né? Então observe a importância da gravitação, porque as coisas estão interligadas. Muita gente pensa, como é que o cientista sabe disso? Ele sabe porque as leis que valem aqui na Terra também valem lá fora. Então, aplicando ao universo, a gente chega a uma coisa lógica. Então, podemos determinar essa aceleração dessa maneira. E podemos até determinar o raio do planeta, ou a massa do planeta, bastando identificar algumas grandezas, né? Aqui nós podemos fazer um exercício, né? Digamos que nós temos esse, determine a aceleração da gravidade na superfície do planeta Júpiter. Aqui embaixo vocês podem ver essa imagem, né? Nós temos o planeta Júpiter aqui, gasoso, né? E o planeta Terra do lado, e a Lua, bem pequenininho, aqui. Então, observe que é mais ou menos 10 vezes a Terra, né? Só que ele é feito de gás, a Terra é sólida, né? É diferente. Então, eu quero saber a aceleração da gravidade nesse planeta. Nós podemos aplicar a equação, mas precisamos de alguns dados, né? Como, por exemplo, a massa de Júpiter. Nós tivemos a massa de Júpiter, é 1,9 vezes 10 a 27 quilogramas. O raio de Júpiter, 71 mil quilômetros.
né? E a constante gravitacional 6,67 vezes 10 a menos 11. Né? Então, com esses dados, nós podemos calcular usando a equação que nós acabamos de ver agora. A aceleração da gravidade na superfície da Terra ou de qualquer outro planeta é a constante gravitacional multiplicado pela massa do planeta sobre o seu raio ao quadrado. Aplicando essa equação, vamos lá, o G vai ser o G grande, 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes a massa de Júpiter, 1,9 vezes 10 a 27 quilogramas, né? Dividido pelo raio quadrado. O raio, 7,1 vezes 10 a sétima, né, em metros, né? E nós podemos chegar à conclusão que vale 0,25 vezes 10 a segunda ou 25 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a aceleração da gravidade lá em Júpiter é maior que aqui na Terra, né? Se você chegasse na superfície dele, é aproximadamente 2,5 vezes a aceleração da gravidade na superfície da Terra, que é 9,8, 10 mais ou menos, ou seja, 2,5 G. Se você tivesse lá, você sentiria uma força que seria 2,5 vezes a que você sentiria na Terra. É claro que lá é um planeta diferente, né? Muita gente pensa que, vou para Júpiter, vou andar na superfície de Júpiter. Não tem como andar, ele é gasoso, né? Então você vai encontrar um gás ali. Né? Mas esse gás tem uma massa, tem um raio e exerce uma força da gravidade. Então nós podemos determinar a aceleração da gravidade lá usando dados da massa e do raio. Ou o contrário, né? Podemos ir lá e medir a aceleração da gravidade e comprovar essa relação de massa e de raio. Ok? E lembrando também que no nosso sistema, né, o nosso sistema solar, regido pelo Sol, né, gigantesco, né, e os outros planetas, em comparação, vocês podem ter uma ideia aí, além dos planetas, né, nós temos também os planetas anões, temos cometas, né, e restos de formação do sistema solar que estão por aí. E todos eles seguem as leis da física, o que é o mais importante, né? O sistema solar é um laboratório da física, né, para ver os conceitos do que funciona aqui na Terra com o que funciona lá fora no nosso sistema. Lembrando que nós temos os planetas, vamos começar pelo mais próximo, né, Mercúrio. O planeta Mercúrio, né, ele não possui satélites, ele tem um núcleo, ele é sólido, né, mas esse núcleo metálico, né, não gera campo magnético, muito fraco, um campo magnético muito fraquinho, e não protege o planeta. Então o planeta está muito exposto. De um lado a temperatura chega a 450, 500 graus. E no lado contrário, no lado que não recebe a luz solar, fica a menos 200 graus por aí. Oi, como é que pode? É porque o planeta não tem praticamente atmosfera nenhuma, né? A gravidade lá é 40% da Terra. Então você pode ver esse desenho aqui embaixo, ó. Aqui na Terra, um jogador de basquete salta até 3 metros, mais ou menos, né? Nesse desenho aqui embaixo. Lá, como o planeta tem apenas 40% da gravidade da Terra, ele saltaria até 8 metros de altura, né? Deve ser bom para jogar basquete lá no planeta. Sobe muito, 8 metros para fazer a cesta. O planeta é mais ou menos, né? O Mercúrio é mais ou menos do tamanho da Lua. Vocês podem ver esse embaixo aqui, ó, a comparação. Então a gravidade dele é muito pequena e ele não tem uma estrutura assim plausível de vida, né? Muito quente de dia e muito frio à noite. Né? O planeta Mercúrio também tem, a seguir, nós temos o planeta Vênus. Né? O planeta Vênus também é um planeta sólido, né? O núcleo dele é um núcleo metálico, né? Não se conhece muito bem sobre ele, mas é um planeta mais ou menos do tamanho da Terra. Aqui embaixo vocês podem ver um comparativo, é quase do tamanho da Terra. Ele gira, não possui satélite também, né? E o grande problema dele é essa camada de gases ao redor, né, que faz um efeito estufa extraordinário, né? Tanto de dia quanto de noite a temperatura é quase 500 graus, né? 400, 500 graus, super quente. Então, para manter a vida lá é super difícil. Essa foto aqui, vocês estão aqui embaixo, é a única foto que se tirou do chão de Vênus, né? Uma nave russa que desceu em 1982 lá, desceu, tirou uma foto e poucos minutos depois ela travou, ela se incendiou, digamos assim, né? Não se aguenta tanto tempo a essa temperatura tão alta. Então o planeta Vênus é um planeta que horrível para se viver, né? Super quente. Depois do planeta Vênus, nós temos o planeta Terra, onde nós vivemos, aqui já conhecemos, né? Conhecemos muita coisa não do planeta. Nós sabemos que cortando o nosso planeta, nós sabemos que tem um núcleo interno de ferro, né?
Aliás, a Terra tem dois núcleos, né? Um núcleo interno, né, tá mais ou menos o tamanho da Lua, né? Um núcleo externo, né, ou secundário, né, que é líquido e gira com uma velocidade diferente do núcleo principal. O manto e a crosta, que nós temos o manto inferior e superior, e a crosta, né? A crosta é onde nós vivemos, né? Esse núcleo aqui, ele é mais ou menos estável, né? Mas o núcleo externo, o secundário, né? Ele gira produzindo campo magnético. A composição da Terra é praticamente, se você juntar ferro e silício, né, dá metade de todos os componentes praticamente da Terra. Então ela é feita basicamente de ferro e silício e os outros elementos, 30% praticamente de oxigênio, magnésio. As variedades dele foram originárias, né, da condensação da nuvem primordial do sistema solar. E o nosso é o único que tem uma camada de atmosfera adequada, não extremamente quente e perigosa como a de Vênus, mas feita no nível, né, em que nós podemos, digamos, ter a variedade de componentes e a pressão adequada para a vida, né? Então nós temos uma atmosfera dividida em várias partes. Nós vivemos na camada mais baixa, que é a troposfera, né? Bota aí 10 quilômetros de altura, mais ou menos. Acima disso, a vida na Terra não tem mais condição da vida humana existir, né? Além disso, a Terra também tem uma órbita bem característica. Vocês podem ver aqui nessa animação aqui à esquerda, que a órbita da Terra, né, ela é inclinada, o eixo é inclinado em relação à sua órbita, né, fazendo com que haja as estações. Então, essa inclinação, chamada também de obliquidade, né, às vezes chama obliquidade da eclíptica. Que danado é isso? Obliquidade é essa inclinação. E, na realidade, para quem está na Terra, a órbita dela é que está inclinada em 23 graus e meio. Mas, na realidade, é o eixo da Terra, né? Se olhar de fora, né? Tudo é relativo, né? Existe essa inclinação. E essa inclinação causa o quê? Causa as estações do ano, né? Tem áreas da Terra que são mais iluminadas, verão, depois outono, inverno, primavera. Isso de acordo com as partes iluminadas. É claro que essas divisões são puramente arbitrárias, mas nós podemos identificar isso no clima, nas variações da Terra. Outros planetas têm variações extremamente bruscas, a da Terra é mais suave, por isso existe a vida. Essa inclinação do eixo da órbita, né, que nós chamamos de obliquidade, né, é 23,5, 23 graus e meio. Isso faz com que a Terra tenha um comportamento mais adequado para manter a vida, né? Além disso, né, a Terra também tem um núcleo bem quente, né? Existe um interior da Terra extremamente quente, vem calor de lá. Mas de onde vem esse calor? No início a gente achava que esse calor vinha apenas da condensação da matéria. A pressão gravitacional esquenta, e realmente esquenta. Mas isso aí é só uma parte. Nós sabemos que a energia térmica residual, né, que veio da acreção planetária, o que é a acreção planetária? É aquela junção de pedaços, né, que foram se aglomerando pela força da gravidade, foi aderindo um ao outro, até formar o nosso planeta. Essa força da gravidade que pressiona corresponde a 20% da energia que vem do núcleo da Terra, que é extremamente quente, bote aí 5.000, 6.000 graus mais ou menos. E a outra parte, 80%, vem de um calor produzido por decaimento radioativo, ou seja, o núcleo da Terra é extremamente radioativo. Essa radioatividade é que gera o principal calor que vem da Terra, que faz movimentar, que liquefaz uma parte da Terra, que faz o movimento das placas tectônicas, toda essa energia que vem da Terra, a maior parte, 80%, é radioativa. Tá? Além disso, a Terra também tem o seu campo magnético. Então, os outros planetas não têm um campo magnético tão, assim, digamos, equilibrado como o da Terra. Nem é forte demais, nem é fraco demais. E esse campo magnético, ele desvia partículas carregadas que vêm do Sol. Se você for para um outro planeta, provavelmente você vai ser atacado lá na superfície por partículas que vêm do Sol, né? Marte, por exemplo. Você ficar exposto lá à radiação, as partículas, né, prótons positivos, elétrons, né, e partículas atômicas são como se você estivesse perto de um reator nuclear. Ou seja, é como se você vai ficar contaminado ali, totalmente exposto, né, pegar alteração genética, câncer, etc., por estar exposto a essa radiação. A Terra não fica porque ela tem um campo magnético. Esse campo magnético vem do núcleo secundário.
esse núcleo secundário girando, né, nós sabemos hoje que correntes elétricas geram campos magnéticos. Então ele gera essa quantidade de campo magnético. O núcleo secundário possui o que nós chamamos de geodínamo. Geodínamo, né, é um dínamo, né, elétrico, né? O dínamo é aquele quando você bota uma corrente elétrica, ele gera movimento por causa da corrente elétrica. Ou o contrário, você pode girar e produzir correntes elétricas. É o que acontece com a Terra. Esse núcleo secundário está em movimento, ele é formado por átomos, né, cargas elétricas, que ao girar produz esse campo magnético. Então essas turbulências ainda são um tipo de pesquisa. Hoje em dia nós sabemos que a Terra toda, né, tem um campo magnético ao seu redor e ele é estudado, né, há muito tempo. Aqui nós temos um mapa, por exemplo, né, um mapa global, né, e nesse mapa nós temos anomalias nos polos, né, e uma anomalia magnética do Atlântico Sul. Então são as três partes principais. No Polo Norte e no Polo Sul, nós temos alta concentração do campo magnético, a intensidade do campo magnético, que é medida em nanotesla, né? Lembrando que no sistema internacional Tesla, a gente pode medir Tesla, é uma unidade para medir campo magnético, né? O nanotesla é 10 a menos 9, é o bilionésimo do Tesla. Então é bem fraquinho, o campo da Terra é fraco, mas é suficiente para desviar as partículas. Então, no Polo Norte e no Polo Sul, a intensidade chega a 62 mil nanotesla, ou 62 microtesla, né? Mas existe uma áreazinha aqui, ó, essa azul, né, que é baixa, é 22 nanotesla, justamente em cima do Brasil. Aqui. E essa anomalia, chama-se anomalia magnética do Atlântico Sul, ou AMAS, né? Ela não é constante, ela está se movimentando, né? Em 2020 estava aqui, ó. Mas se você fizer um estudo histórico, olha aqui nesse mapa aqui ao lado, em 1600 ela estava lá na África, em 1800 ela entrou no Oceano Atlântico, aí ó, no ano 1900 chegou perto aqui do Brasil e agora ela está atravessando a América do Sul, né? E nós ainda não sabemos o que gera essa anomalia, ainda é uma área de pesquisa intensa, mas o estudo do campo magnético da Terra é extremamente importante, né? Porque ele diz como a Terra vai reagir a essa intensidade de radiação. Lembrando que o planeta Marte, por exemplo, ele perdeu esse campo magnético, né, que protege o planeta, então não tem vida em Marte, né? Talvez tenha até tido vida, mas ao perder o campo magnético, a radiação atingiu, perdeu-se a atmosfera toda, ela evaporou a atmosfera, e qualquer corpo que tivesse vivo lá em Marte sentiria essa radiação direta, né, essas partículas, né, radioativas que atiriam a sua superfície. Bom, nós temos então a Terra, mas na Terra a gente tem que estudar algumas propriedades desses planetas, né? Uma delas é o albedo. Se você olhar essa figura aqui ó, embaixo, né, embaixo de mim aqui, a Terra, por exemplo, ela recebe uma radiação solar, mas uma parte fica na alta atmosfera, as nuvens absorvem uma parte da radiação, a água dos oceanos absorve outra parte, mas uma parte volta para o espaço, né? Essa parte que volta para o estado é em torno de 30%, né? Claro que varia, né? A parte que reflete o solo é diferente do que reflete a água, reflete a nuvem, né? Tem várias partes, mas em média em torno de 30%, 31%, né? Alguns falam até em 35% em média, né? É refletido. Então nós chamamos isso de albedo, né? Albedo, então, é a razão entre a radiação refletida e a radiação incidente. Obviamente é menor que 1, né? A radiação incidente toda é 100%, a que volta é um percentual, é esse percentual aí que atinge a Terra. E cada planeta tem um albedo diferente. Então, o albedo de Mercúrio é 12%, de Vênus é 59%, quer dizer, 59% da radiação volta para o espaço, né? E somente uma outra parte, né, fica, 41% fica. A Terra em torno de 30%, 31%, Marte é 15%, Júpiter 44%. Isso é o albedo dos planetas, ou seja, a quantidade de energia que retorna ao espaço, né? Então, a gente chama de albedo a relação, a divisão entre a radiação refletida e a radiação incidente. Com essa ideia, nós podemos até resolver um probleminha aqui, ó, um exercício. Sabendo que a Terra possui albedo médio de 30%, mais ou menos, né? Claro que nuvens, solo, neve é diferente, neve é mais ou menos 90% que volta, né?
Determine a quantidade de energia refletida para o espaço por nosso planeta, em média, né, em um determinado momento. Então, naquele momento, quanto é que de energia está, quanto é que está saindo? Qual é a potência? Quantos joules por segundo? Quantos watts a gente perde, né, com a incidência da luz solar? Volta para o solo. Então, lembrando que o albedo, né, é a relação entre a energia que é absorvida pela Terra e a que volta. Né? E lembrando também que a Terra, né, ela só é iluminada pela metade, né? A outra metade está de noite, a outra metade não chegou à radiação solar. Então, podemos fazer esse cálculo. Precisamos de alguns dados, né? Os dados são o raio da Terra, 6.378 quilômetros, e a constante solar. Que constante solar é essa? Nós já vimos anteriormente, mas vamos recapitular, que a constante solar é a quantidade de watts por metro quadrado que chega na Terra. Claro que depende de vários fatores, da inclinação e etc., da época do ano. Mas, em média, 1.360 watts por metro quadrado é a potência, né, que chega até a Terra. Podemos fazer esse cálculo da seguinte maneira. A área total da Terra iluminada, né, qual é a área toda, a Terra toda iluminada? Que área é essa? É uma área de uma esfera, né? Mas não é a área toda, não. É metade dessa superfície. Por que metade da superfície de uma esfera? Porque a outra metade está de noite, não está recebendo a luz solar. Todos os planetas são assim, eles só são iluminados pela metade. Quando o planeta gira, é que a outra metade vem dias e noites. Dias e noites. É o planeta que gira. Se o planeta ficasse parado, seria dia eterno de um lado e noite eterna do outro. Se a Terra parasse de repente, um lado de cá ficava 180 graus e o outro lado menos 180 graus. Então a Terra não pode parar, ela tem que esquentar, esfriar, receber energia assim. Então nós podemos calcular metade dessa superfície, lembrando que a superfície de uma esfera é 4πr2, né? 4 vezes π vezes o raio ao quadrado. Então metade dela. Então fazendo esse cálculo, a área que chega a luz solar na Terra é a metade de 4 vezes o π, que é 3,14, vezes o raio da Terra ao quadrado, 6,4 vezes 10 a sexta ao quadrado. Isso vai dar 2,57 vezes 10 a 14 metros quadrados. É uma área 10 a 14, né? É bem grande. Só que nessa área bate a luz solar, mas apenas o que volta é 30% disso. Né? Então, se nós calcularmos o total de potência média refletida para o espaço, a potência seria 30%, ó, esse 0,3 aqui embaixo, vezes 1.360. 1.360 é a potência de watts em cada metro quadrado da Terra, vezes a área da Terra. Né? Então, eu peguei 30% dessa energia, em média, que sai que bate na Terra, volta. Né? 30% disso vai ser 30%, 0,3, vezes 1.360, que é a constante solar, vezes a área toda da Terra, 2,57 vezes 10 a 14, o que dá na faixa de 10 a 17, né, o watts, né? Mais ou menos 10 a 17 joules por segundo. Né? Lembre-se que watt é joule por segundo. Então essa potência toda dá em torno de 10 milhões de gigawatts, ou mais ou menos 1 milhão de usinas como Itaipu. Então Itaipu produz energia elétrica, né? Mas a energia que volta, o sol bate na Terra, uma parte volta. Só essa partezinha que volta é 1 milhão de usinas como a de Itaipu. Você teria que ter 1 milhão de usinas de Itaipu para equivaler, chegar perto, né? Claro que isso é um valor médio, né? Varia com a quantidade de nuvem, com várias outras coisas, mas para ter uma ideia da intensidade dessa radiação. O planeta que vem depois da Terra é o planeta Marte, né? Ele possui 2 satélites, né? Se é que a gente pode chamar de satélites, porque Phobos e Deimos são 2 pedras, né? 2 pedras são irregulares e orbitam em torno de Marte, mas acredita-se até que não é bem um satélite, né? Eles foram absorvidos por algum astro que saiu algum asteroide que foi absorvido, né, pela gravidade de Marte. Lá em Marte, né, a gravidade é mais ou menos 40% daqui da Terra. Você poderia pular a uma altitude bem grande, né? Observe que Marte é mais ou menos metade da Terra, né? E ele tem propriedades. As propriedades de Marte, podemos ver aqui, olha, Marte, por exemplo, tem o Monte Olimpo, né, um vulcão extinto, com 20 quilômetros de altura, né? Lembrando que o Monte Everest não chega nem a 10 quilômetros, né? 8 mil, quase 9 mil metros, né? E também, para ir para Marte, observe aqui, nós temos aqui à esquerda uma trajetória da Terra e uma trajetória de Marte. Chega uma hora que essa parte verde aqui, ó, é uma parte em que você pode lançar um foguete para chegar a Marte. Por quê? Porque
Não é pegar um foguete e apontar para Marte e ir direto, linha reta, não. A gente vai para encontrar, aproveitar. Por quê? Porque os nossos foguetes, eles chegam a velocidades assim, sei lá, 30 mil quilômetros por hora, mais ou menos. E a Terra está a 100 mil quilômetros por hora. Né? E Marte perto disso. Né? Então a gente tem que combinar quando sai da Terra de tal maneira que chegue lá. Então a cada 2 anos a gente pode lançar um foguete para chegar a Marte. Se perdeu isso aí, aí o foguete não vai ter combustível suficiente para chegar lá. Por isso é tão importante escolher a data certa, né? E se alguém for para Marte, né? Chegar lá e der algum problema, só depois de 2 anos é que a gente vai poder mandar outra nave. Então ele vai ter que aguentar esse tempo lá. Então é uma dificuldade muito grande. A gente deve ir para Marte ou não deve ir para Marte? Ele vai encontrar sérios problemas também, né? Então ir para Marte é importante. Mas observe que Marte, como todos os planetas, eles seguem algumas leis da física. Aqui nesse desenho que vocês podem ver embaixo, o Sol, a Terra ou Marte ou qualquer outro planeta, né, ele gira ao redor, não é uma órbita totalmente circular, tem áreas em que ele está mais próximo do Sol, né, que é o periélio, né, peri, perto, hélio, Sol, ou afélio, quando está longe do Sol. Então, vale as leis da física. Que lei da física é essa? É a lei de Kepler, né, que fala sobre a velocidade aureolar. Então, observem que quando o planeta ele está girando em torno do Sol, ele cobre uma determinada área. Então, a velocidade com que ele cobre essa área é a velocidade areolar. Né? A velocidade, ele estava aqui, cobriu essa área. Então, ele cobriu essa área em tal tempo. Então, essa área dividida pelo tempo dá a velocidade aureolar. E o que mostra a observação, é a segunda lei de Kepler, né? Diz que a área varrida pela reta que une o planeta ao Sol ao longo da órbita será sempre igual para intervalos de tempos iguais. Então, nesse desenho, vocês podem ver a Terra, por exemplo, ela cobre essa área A1 em um determinado tempo, digamos aí um mês. Né? A outra área, quando ela está mais afastada, a área A2, durante um mês vai cobrir a mesma área. Embora uma seja menor, mas ela é mais larga. A outra é mais fina, mas é mais comprida. Né? Então, lembrando que essa é a segunda lei de Kepler. A gente pode comparar também e verificar que a velocidade escalar orbital do planeta no periélio, né, quando está perto do Sol, é maior que no afélio. Né? Então, no afélio está longe, então a velocidade é menor. Enquanto que no periélio a velocidade tem que ser maior, porque em tempos iguais, nas áreas são iguais também. Podemos chamar de essa velocidade areolar a relação entre a área e o tempo, né? Ou em metros quadrados por segundo. Tá? Ou seja, não é metros por segundo ao quadrado, é metros quadrados por segundo, né? Então essa velocidade é uma relação entre área e tempo, ela permanece constante, é o que diz a segunda lei de Kepler. Podemos até aprimorar um pouquinho, né? E ver uma parte matemática. Observe que se você está numa trajetória, aqui nesse desenho aqui branco, aqui embaixo, você está fazendo uma trajetória curva. Mas se você fizer um triângulo em que o foco, né, onde está o Sol, por exemplo, é um triângulo muito comprido e fizemos esse delta S bem pequenininho, parece um triângulo, nós chamamos de triângulo infinitesimal. Qual é a área desse triângulo? É a área da base. Ah, mas é uma curva, isso aqui não é um triângulo. Ah, mas se você fizer bem pertinho, em relação à distância R ao Sol, é curta. Podemos usar como se fosse um triângulo, né? Um triângulo infinitesimal. É a área da base vezes a altura sobre 2, né? Então nós podemos, como a relação área e tempo permanece constante, a área de um é ΔS, essa distância que ele caminhou, que nós podemos fazer bem curtinho, vezes o raio, vezes a altura, sobre 2. Né? Essa área, né, pode ser comparada, né, com o tempo. Então nós podemos fazer isso, multiplicar a área vezes o tempo, e verificar que ΔS sobre ΔT é a velocidade. Né? Esse 2 aqui foi dividido por 2. Tá? E nós podemos colocar da seguinte forma. Como o tempo é igual, né? Em tempos iguais as velocidades ΔS sobre ΔT vai ser a velocidade escalar. Então nós podemos chegar à conclusão que a velocidade em um determinado ponto da órbita, vezes o raio vetor, que é o raio que vai até o Sol, a distância que vai até o Sol, permanece constante. Essa é a segunda lei de Kepler, né? V1 vezes R1 é V2 vezes R2. Ou seja,
Quando o raio vetor diminuir, a velocidade escalar aumenta. Então permanece constante, ou quando o raio é menor, a velocidade é maior. Para manter constante esse produto. Então o produto da velocidade pelo raio vai dar um valor constante. Nós podemos fazer um teste, um exercício, né? Nessa fase, onde nós temos aqui esse desenho aqui embaixo, o Sol, a Terra e Marte. Né? Em pontos aqui um pouco exagerada, né? Praticamente é quase circular, mas não é totalmente circular. A velocidade dos planetas variam. No periélio ela aumenta, no afélio diminui. Então a pergunta do exercício é a seguinte: a velocidade de Marte no afélio, né? Tá mais longe, é 21,97. Qual a sua velocidade no periélio? Então podemos calcular utilizando a equação que está lá embaixo. Ó. A velocidade V1 vezes R1 é V2 vezes R2, ou seja, a velocidade do periélio vezes o raio do periélio é a velocidade no afélio vezes o raio vetor no afélio. Né? Então, fazendo esses cálculos, nós precisamos de alguns dados, como, por exemplo, a distância de Marte no periélio, ao Sol, né? 206 milhões de quilômetros. E a distância no afélio é 249. Ou seja, no periélio, observe, 206 bilhões de quilômetros está mais perto, periélio. 249 milhões de quilômetros está no afélio, então a distância é maior. Como é que varia a velocidade? É essa a pergunta do problema. Usando a equação, aplicando a equação, a velocidade do periélio vezes a distância, o raio vetor no periélio, né, que é 206 milhões, é igual a velocidade no afélio, que é 21,97, vezes a distância do periélio. Fazendo esse cálculo, dá 26,56 quilômetros por segundo. Observe que no afélio o problema disse que era 21,97 e no periélio é 26,56, é maior, ou 95.600 km por hora. Comparando com o valor real, que é 26,50, está bem perto, né? Então nós estamos fazendo uma aproximação, claro, todos os valores aqui são aproximados, porque tem interferência de outros planetas, tem o plano não está na mesma órbita, tem vários fatores, nós estamos fazendo uma simplificação. Então observe que a velocidade, né, do planeta Marte, quando está mais próximo do Sol, é cerca de 95.600 km por hora. É uma velocidade razoável, né? A Terra até maior, né? A Terra está mais próxima. Outros planetas, né, que nós vamos analisar, mas antes vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Devemos ir a Marte ou não? Aí você vai comparar. Observe que Marte é metade do planeta Terra, né? Mais ou menos a metade, né? Então lá a gravidade vai ser um problema, porque nós estamos acostumados à gravidade daqui, né? O ângulo de inclinação é quase o mesmo, né? O dia é quase o mesmo, ó, na Terra é 24 horas, na Marte é 24 horas e 40 minutos. Então, o dia e a noite vão durar mais ou menos a mesma coisa, em torno do seu próprio eixo, ele leva o tempo semelhante. Agora, a atmosfera, né? A atmosfera quase não tem nada, né? Então, na Terra são 1.013 milibares de pressão, e lá é 7,6, quase não tem atmosfera, quase nenhuma, né? É muito rarefeita, e oxigênio lá é 0,00013, é muito pouco, não tem. Na Terra é 21%, né? E Marte é muito pequena. Então, todos esses problemas, né, de gravidade, de falta de ar, né, de radiação que atinge a superfície de Marte, deve ser levado em conta, além do fato orbital, né, que você tem que escolher uma janela para poder entrar e chegar até Marte adequadamente, não pode voltar logo, né, tem que ter condições de se manter lá. Então, para ir a Marte, pode ir a Marte? Pode, mas tem que superar todos esses problemas tecnológicos até que a humanidade consiga, por exemplo, viver em Marte, né? Então, vai levar um tempinho para a gente passar as férias em Marte. Além disso, nós temos o planeta Júpiter, né? Depois de Marte, nós estamos na ordem, né? Júpiter tem 95 satélites, né? E lá em Júpiter a gravidade é maior, né? Uma pessoa de 90 quilos aqui na Terra pesaria 217 quilos lá em Júpiter, né? Então Júpiter gira muito rápido, ele gira em 9 horas mais ou menos, né? Em 9 horas ele dá uma volta, é um dia lá, é 9 horas, né? 4 horas e meia dia e 4 horas e meia noite, né? É importante também o Júpiter, né? Que os satélites galileanos. Existem satélites que foram descobertos por Galileu, né, em 1610, e eles levam alguns dias para girar.
Galileu fazia desenhos, né, e anotava, ó, tá aqui hoje, amanhã tá aqui, tá aqui. Para voltar no mesmo ponto, ele descobriu, né, o período, né, desses satélites, o tempo que ele leva para dar uma volta em torno de Júpiter. Então, Galileu utilizou o telescópio, mas não foi só para observar, ficar olhando, ah, que bonitinho. Não, não, ele usou cientificamente. Ele fazia medidas, desenhava, não tinha fotografia na época, né? Aí eu fazia o desenho, mostrava a posição ali e calculava o tempo que ele leva para dar a volta em função da distância angular também. Esses quatro planetas, desculpem, os quatro satélites, né? Eles são chamados de satélites galileanos, né? Porque foram descobertos por Galileu. Os quatro satélites galileanos são Io, Europa, Ganimedes e Calisto, em proximidades, né? Io é o número um, né? É o mais próximo. Depois vem Europa, depois Ganimedes e Calisto. O tamanho deles é assim, perto da Lua, né? Mais ou menos, o tamanho da Lua. Mas foram importantes historicamente e até hoje nós sabemos que eles têm uma importância muito grande para o estudo da astronomia. O Io, por exemplo, esse aqui, ó, esse desenho que vocês estão vendo agora, é o satélite Io de Júpiter, né? Vamos fazer um exercício sobre esse tema. Aqui o exercício diz: o satélite Io está a uma distância média de 422 mil quilômetros de Júpiter, né? Lembrando que a Lua está a 380 mil, quase a mesma distância, né? 380 mil a Lua da Terra. E possui um período orbital de 1,769 dias. Então, esse é o período que ele leva para dar uma volta em torno de Júpiter. Determine a sua velocidade escalar ao redor do planeta. Então, podemos determinar. Para isso, precisamos de alguns dados, né? A distância, o R, né? Não é o raio do satélite, é a distância dele a Júpiter, 422 mil quilômetros, e o período dele, 1,769 dias. Sabemos desses dados. A distância percorrida para dar uma volta ao redor de Júpiter será ΔS, vai ser 2π vezes R, né? Que já é um círculo, né? Então, nós temos que girar, né? Então, um círculo, né, em torno de Júpiter é 2π vezes o raio. Então, 2 vezes 3,14 vezes o raio da órbita, né? Não é dele, o raio da órbita. 4,22 vezes 10 a quinta quilômetros. Então, o ΔS é 2,65 vezes 10 a sexta quilômetros. O período de rotação em torno de Júpiter é 1,769 dias, né? Multiplicado por 24, eu acho em horas. Então, 42,456 horas. Como a velocidade é ΔS sobre ΔT, então dividindo 2,65 vezes 10 a sexta por 42 horas, né? Vai dar 62.400 km por hora. Essa é a velocidade, né, com que o satélite Io gira em torno de Júpiter. Tá? E lembrando que, depois de Júpiter, nós temos o Saturno, né, o planeta Saturno, com 146 satélites. É uma quantidade enorme. Lembrando que existem uns 10 principais e os outros são pequeníssimos, né? É um planeta feito totalmente de gás, né? E a órbita dele, né? Bem longa, né? Leva muito tempo, gira em torno de si também muito rápido, né? E é todo feito de gás. Esses anéis são detritos, né? Que giram ao redor dele, feitos de gases e pedras, né? São resíduos que podem ter sido de satélites destroçados, né? Que passaram no limite de Roche, ou então resíduos de cometas que ficam orbitando ao redor. E tem vida, né? Depois de um tempo acaba esses anéis, não são eternos, não. Depois nós temos o planeta Urano, né? Ele tem 27 satélites e tem anéis também, só que anéis muito finos, né? Só que foram descobertos muito tempo depois, né? No início não se tinha telescópios suficientes, mas Urano, né? Já é conhecido, já foi descoberto lá no século XIX, e é mais ou menos várias vezes a Terra, aqui embaixo um comparativo de tamanho, mas é gasoso e tem um núcleo no seu centro, né, que ainda está sendo estudado, e possui forte campo magnético também, tá? Mas está a uma distância muito longa, Urano, né, um gasoso, né? Depois nós temos Netuno, né, que também tem uns anéis bem fraquinhos, né, e muitos satélites também, e que foi observado lá como se fosse o limite do nosso sistema solar, né? O Plutão veio depois, ele já não é considerado um planeta, é considerado um planeta anão.
Então, até Netuno, né, nós temos os planetas com as suas características, a maioria deles gasosos, né? Depois nós temos os planetas anões, né? O mais famoso é Plutão, né? Porque era um planeta e foi, digamos, rebaixado, entre aspas, né? Ele continua planeta, mas só que agora é planeta anão. Existem cerca de 50 planetas anões no sistema solar, né? Entre eles Eris, né? Almeia, Makemake, Ceres também, que já é conhecido há muito tempo, foi descoberto em 1801. Né? Então observe que aqui tem uma ideia de tamanho deles. Aqui do lado a Lua, né? Eris, né? Plutão é menor que a Lua. Né? Então a gravidade dele não é suficiente, né? Para você ter uma atração gravitacional adequada. Por isso ele foi chamado de planeta anão. E também o nosso sistema solar, que tem uma série de satélites, né? Aqui, para você ter uma ideia, os planetas em cima, Mercúrio, Vênus, Terra, Lua, Marte. Embaixo, vários satélites, né? Titã, por exemplo, que é maior que a Lua, né? Ganimedes é maior que a Lua. Então, existem 200 satélites no sistema solar. Nossa, e cada vez estão descobrindo mais, só que menores, né? Satélites menores. Podemos até fazer um exercício aqui sobre satélites, né? A Lua, que é o nosso satélite natural, está a 380 mil quilômetros de distância da Terra. Esse é o valor médio, né? E gasta cerca de 27 dias para dar uma órbita. Então a Lua gira em torno da Terra, leva 27 dias para orbitar. Enquanto Titã, que é um satélite de Saturno, está a 1,2 milhões de quilômetros do planeta e gasta 15 dias para orbitar. Pergunta: quais as velocidades escalares médias desses satélites? Então podemos calcular aqui, é só fazer um cálculo simples. A velocidade da Lua ao redor da Terra é ΔS sobre ΔT. O ΔS vai ser 2πr, né? 2π vezes o raio da órbita da Lua sobre o tempo. Substituindo os valores, 2 vezes π, que é 3,14, vezes o raio da órbita, né? Que é 380 mil quilômetros, que é 3,8 vezes 10 a quinta quilômetros. Dividindo pelo período, que é 27 dias, multiplicando por 24 para passar para a hora, dá 3.680 km por hora. Então a Lua gira em torno da Terra a uma velocidade supersônica, né? Digamos assim, 3.680 km por hora. Praticamente 3 vezes a velocidade do som, né? Mach 3, por exemplo. Titã, a mesma coisa, a velocidade de Titã, ΔS sobre ΔT, substituindo os mesmos valores, dá 20.900 km por hora, muito maior. Então, alguns satélites têm velocidades gigantescas, né? Enormes. Né? Então, nós vimos aqui, demos uma olhada rápida sobre o nosso sistema solar, suas características, e é importante salientar, né, que estudar o sistema solar é estudar física, né, aplicada a um laboratório, que seria o laboratório, né, do nosso sistema solar. Ok? Então, terminamos por aqui e deixaremos aí uma lista de exercícios e um resumo textual para observar embaixo no vídeo. Ok? Obrigado. Até a próxima.